Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Continuando o projeto das entrevistas, mudando completamente meu projeto de vida, eu vou entrevistar hoje um poeta. O que isso tem a ver com esse projeto seu de alopatia, homeopatia, medicina alternativa? Tem tudo a ver, porque eu tô falando de vida, tô falando de saúde. Então eu vou falar com esse poeta maravilhoso que se chama Mauro Santa Cecília. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo? Me conta um pouquinho da sua história de vida, para as pessoas entenderem por que você está aqui, me dando essa maravilhosa, me concedendo essa entrevista. Bom, eu sou um cara que eu lido com a palavra. Desde pequeno, eu era aquele cara que no colégio era o bom em português, que tirava 10 em redação. E eu sempre sonhei um dia viver de escrever. Só que antes disso, eu cheguei a estudar direito, eu estudei primeiro economia, fiz 2 anos de economia, cheguei a me formar em direito. Só que quando eu me formei, tinha que procurar um emprego, né? Eu queria sair da casa da minha mãe, queria morar com a minha namorada. Mas eu percebi no meio do curso que eu tinha a ideia adolescente, romântica, da justiça, de querer lutar por isso, mas eu percebi que o direito tem um lado muito formal e que não combinava muito com a minha personalidade, com o meu jeito. E aí eu terminei o curso, mas já sabendo que eu não ia seguir esse caminho. E eu não sabia exatamente o que eu ia fazer depois. Mas quando me formei, eu procurei, né, um emprego, né, e aí eu consegui uma entrevista num escritório bacana de direito tributário. E fiz uma entrevista lá no escritório e fui aceito. Inteligente. Fui aceito, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, mas ótimo ter sido aceito, mas será que é isso que é a minha vida, que é o meu caminho? Era para eu voltar uma semana depois, levar meus documentos e tal. Admissão, né? Admissão. E no dia que era para eu levar os documentos, o prédio pegou fogo. Foi um incêndio famoso no Rio nos anos 80, no prédio Andorinhas. Foi um incêndio que foi marcante e tal, marcou época. E aí o prédio pegou fogo, aí na semana seguinte, quando eu fui entrar em contato, aí o dono do escritório falou, olha, a gente perdeu o escritório inteiro, então já era. O famoso a males que vem para o bem, né? Ainda teve uma segunda vez, Meu Deus. Uma segunda situação que tem alguma semelhança com essa. Nessa mesma época eu estava querendo a minha independência, sair da casa da minha mãe, enfim, morar com a minha namorada. E aí eu pensei, o que dá dinheiro? Na época era o mercado financeiro. Sim. Ainda era o governo Sarney, tinha aquela hiperinflação, então tinha o open market, tinha o mercado financeiro e tal. E eu lembro de ter ido fazer um curso, nunca vou me esquecer disso. Em janeiro, era verão no Rio de Janeiro, uma época de praia, de praia até o fim da tarde. E no fim da tarde eu ia para o meu curso no centro da cidade, com meu livrinho de Torquato Neto debaixo do braço, de ônibus, de sandália de dedo, quente. e com as pessoas engravatadas e tal. Eu me sentia totalmente um peixe fora d'água. Mas mesmo assim eu concluí o curso. E no dia em que, depois de concluído o curso, eu consegui uma entrevista numa corretora, o cara que me atendeu, ele falou assim, olha, volta à tarde, porque agora é o horário do pregão e tal, volta à tarde que a gente conversa melhor. Foi no dia que foi decretado o Plano Cruzado, que acabou com aquela ciranda financeira toda. E aí, na época, essas duas situações que eu falei aconteceram muito perto uma da outra, e eu fiquei muito deprimido na época. Eu disse, uma tentativa pegou fogo no prédio, a outra mudou a economia do país. E eu estava tentando fazer uma carreira mais ou menos convencional, primeiro na economia, depois no direito, e eu percebi que... O convencional não era para você, né? Não era para mim. Aí isso foi meio que a dica para eu ir migrando para o que é o que eu faço hoje. Aí eu fui fazer um mestrado em literatura brasileira na PUC, também percebi que meu caminho não seria dar aula na universidade, e aí eu fui trabalhar depois no consulado do Japão. Continuou saindo um pouco do destino dele. Sim, eu acho que talvez a minha referência familiar fosse toda para
ir para um caminho mais certinho e conservador e tal. Então, de alguma forma, eu acho que eu procurei agradá-los, mas a minha essência buscava um outro lado. E aí eu trabalhei durante 4 anos no consulado do Japão, e no dia 1º de janeiro, no primeiro dia útil de janeiro de 1998, depois de 4 anos no consulado, fazendo um trabalho que não era a pior coisa do mundo, eu era assessor de análise política do consulado e redator. Inteligente de novo. Aí, bom, eu estava nesses 4 anos tentando buscar esse caminho dentro da literatura, buscar alguma possibilidade de me encaixar e tal. Um pouco da sua história de vida para ser feliz. É isso? Não, totalmente, totalmente. Digamos que 6 meses antes de eu pedir demissão, eu compus a minha primeira música. A minha primeira música virou um sucesso, que se chama Por Você, do Barão Vermelho, né, cantada pelo Frejá. É uma parceria Frejá, eu e Maurício Barros. E essa música surgiu por uma questão de eu estar apaixonado por uma vizinha. E a coisa não estava dando muito certo. E aí um dia eu resolvi listar as loucuras que eu faria. Poderia fazer por que eu poderia mulher. Fazer. O poderia é muito importante, o verbo, porque é futuro do pretérito, né? Sim. Eu faria. Mas o fato é que essa música fez sucesso. E aí isso mudou minha vida. A partir dela, eu passei a viver de escrever, do que eu amo fazer. E uma coisa muito interessante que eu acho nessa história é que provavelmente se o romance tivesse dado certo, eu não teria escrito a letra. Então eu acredito muito do que eu faço hoje a esse romance não ter sido bem sucedido. Tá vendo? Não, tem coisas que no momento você fica, ai meu Deus, a minha vida não vai dar certo. Mas com o passar do tempo, às vezes você retroagindo, você pode ver que aquilo na verdade foi o pulo do gato, foi a coisa que proporcionou você sair daquela estrada que não estava agradando. É o que eu digo assim, grandes depressões criam grandes escritores, criam grandes seres humanos, né? Aquele famoso pé na bunda que te joga pra cima, não é um pouco isso? Sim, a dificuldade transforma um homem, transforma um homem, e de repente, na hora H é muito difícil, mas depois você vendo ela com uma perspectiva mais a longo prazo, você vê que aquilo foi fundamental para você dar essa virada. Agora, uma perguntinha bem brincalhona. Por Você, é uma letra forte, marcante, que qualquer mulher gostaria de escutar um homem cantando aquilo para ela. Daquela letra maravilhosa que você criou com seus amigos, né? Poderia dizer assim. Qual que seria aquela frase, de tudo aquilo, você caminharia assim do Rio de Janeiro a Salvador? Mas o que daquilo ali você realmente faria, assim, o que aquilo ali te representa de verdade? Assim, é isso que eu quero dizer, assim, metaforicamente, assim, o que aquilo ali te representa? Aquilo representa para mim a coisa de quando você quer realmente uma coisa, o céu é o limite, né? Você estende os seus limites, né? E naquele momento eu estava querendo muito que aquele romance desse certo, e o romance não deu certo. Só que isso acabou sendo bom para minha vida. Isso só pode ser comprovado com o passar do tempo. Com a vida. Mas aí, depois de tudo isso, né, desses percalços da sua vida, ainda veio mais coisa na sua vida que foi te transformando num poeta cada vez mais refinado, né? Porque uma coisa que você me contou é que você é um poeta que sabe escrever poema, mas você não sabia escrever música. E você teve que aprender isso. Junto com isso veio uma outra questão na sua vida. Conta um pouquinho. A poesia, para mim, é a base de tudo que eu faço, tudo que eu escrevo. Eu acho que é meio que uma filosofia de vida mesmo, a poesia. O incerto, o novo, a busca de superação. Tanto que quando surgiu a música, eu já tinha um livro publicado, já tinha ganhado um prêmio literário. Aí depois eu tenho 8 livros publicados.
Mas quando eu já tinha feito o Por Você e depois Amor para Recomeçar, que é uma música forte também na minha trajetória, é a primeira música de trabalho do disco que o Frejá, quando saiu do Barão, ele fez a carreira solo, e é uma música muito forte no trabalho dele. Que é uma música maravilhosa, que pauta a minha vida, eu tenho certeza que pauta a vida de muita gente. De verdade. Amor para Recomeçar tem assim uma coisa que eu acho muito difícil, que é você passar uma mensagem positiva sem ser piegas. Exatamente. Que é difícil. Você passar uma mensagem de que, olha, as coisas podem ser legais e tal, sem cair, sem resvalar numa pieguice. Eu, num determinado momento, eu pensei assim, eu gostaria de escrever um romance. De escrever um texto em prosa, um texto longo. E eu estava acostumado a escrever textos curtos. O poema, a letra de música. Mas eu sempre quis me desafiar. Eu sou muito curioso em termos de descobrir músicas novas, em termos de descobrir o que eu posso fazer com o meu trabalho de artista, de poeta, de escritor, e o que eu não fiz, o que pode... Eu agora estou muito interessado na imagem, fotografia e tudo mais. Se reinventando de novo. E aí eu comecei eu vou tentar escrever um romance. E aí, para mim, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque como eu estava acostumado a escrever coisas curtas, aí eu comecei a fazer, botando no computador, botando a fonte bem grande, para passar da primeira página. A fonte grande, aí eu escrevi, passei da primeira página, passei da segunda. Quando eu vi, eu tinha escrito 100 páginas. Aí eu falei, agora eu não vou parar, agora eu vou terminar isso. Só que nesse momento, eu fui solicitado para escrever músicas pro disco do Barão Vermelho, que foi o último disco de músicas inéditas, com o Frejá ainda cantor da banda, que foi em 2008, talvez, 2007, 2005. E aí eu comecei a escrever dessa forma, né? Eu vou fazer a letra grande, passar da primeira página, da segunda e tal, aí escrevi 100 páginas. Aí eu parei, tive que parar para compor as músicas pro disco que eu fui solicitado para fazer as canções. E aí, difícil foi voltar, depois de ter dado essa interrompida. E uma coisa que foi muito útil para mim, que eu ouvia as mesmas músicas antes de começar o trabalho diário de escrever. Porque um texto em prosa, um romance, é muito importante a disciplina de você escrever um pouquinho todo dia, ter a continuidade. A poesia já tem uma liberdade maior. Você pode escrever um poema hoje, outro amanhã, e não tem que ter essa sequência. E eu ouvia todo dia, antes de começar, Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. Adoro! Eu ouvia todos os dias isso e começava a escrever. E aí, enquanto eu escrevia, eu ouvia Radiohead, que é um som que não tem nada a ver com isso. É uma banda que tem um som mais denso, mais intimista e tal. Mas que marca uma geração também, né? Total, total, que eu gosto muito de ouvir até hoje. E aí, para eu retomar o texto, eu voltei a ouvir as mesmas músicas, o Zeca Pagodinho, o Radiohead, e aí eu incorporei Edith Piaf e Serge Gainsbourg. E aí eu consegui de novo entrar naquele clima, e aí terminei, escrevi um romance, foi publicado, escrevi um segundo, depois eu escrevi uma peça de teatro. Então o que eu quero dizer é que eu tenho a curiosidade de tentar abrir o leque do meu trabalho dentro da escrita, que é o que eu escolhi. Mas dentro da escrita pode ser poema, pode ser letra de música, pode ser um romance, pode ser um conto, pode ser uma peça de teatro. E eu tenho essa curiosidade de procurar o trabalho amplo, a diversidade. E não necessariamente isso é um valor. Porque a pessoa pode se dedicar unicamente a um gênero e adquirir excelência nisso. Mas a minha trajetória é um pouco de abrir o leque. Agora, onde que isso tudo é importante para você? O que te tornou a pessoa que escreve coisas que tocam outras pessoas? Tá entendendo o que eu tô te perguntando? Não sei, eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que primeiro você tem que tocar você mesmo, né? Se você procurar agradar
fulano, ciclano ou beltrano, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o mais importante é você fazer alguma coisa que te represente, que tenha verdade para você mesmo. E se vai atingir o outro, é uma consequência. Eu não acho que fazer pensando no público-alvo vai te levar a algum lugar. Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu tenho necessariamente que estar, no mínimo, não criticando excessivamente o que eu faço para levar o mundo e para a coisa acontecer. E depois chega uma hora que você não tem mais controle. Por exemplo, Por Você é uma música que eu já ouvi muitas vezes. Nossa, essa música é linda, é a música que eu comecei a namorar, essa é a música do meu casamento. Essa música tocou no casamento que eu fui semana passada. Eu ouvi diversas vezes isso. E alguém até já me perguntou: Mauro, você ainda se emociona quando você ouve essa música tocar num show e tal? E eu falo, cara, toda vez. Toda vez. E na verdade, eu até hoje, eu quando ouço num show e tal, eu nem vejo mais o artista. Eu fico vendo pra plateia, eu fico vendo a reação das pessoas. As pessoas se identificam, né? Você entrar na vida das pessoas de uma forma muito positiva. Eu acho que isso isso justifica todo o sacrifício, porque não é fácil. Não é fácil viver de arte, viver, e principalmente viver, no meu caso, viver como compositor, sem subir ao palco para cantar. Porque o artista que vai ao palco, ele ganha mais dinheiro porque ele faz o show e tal. O compositor, o que vive do direito autoral... É quase um ostracismo. Não, eu não diria ostracismo por conta de quem está administrando a cultura, não por conta de quem está fazendo ou de quem está usufruindo. Eu acho que se eu fosse um compositor norte-americano, tendo feito um grande sucesso, eu estaria já de helicóptero baixando aqui, talvez vindo de limusine. Mas o que importa é que eu estou no Brasil e que eu estou há 22 anos vivendo como compositor. E isso me dá muito orgulho, com altos e baixos financeiros, mas fazendo o que eu amo fazer, fazendo o que eu queria fazer na vida. E assim, você toca as outras pessoas, né? Você compôs com prazer, você trouxe felicidade para sua vida e você leva isso para as outras pessoas. Agora a pergunta que eu tenho para te fazer: quando você fala Amor para Recomeçar, que é o nome da música, né? Sim. Qual é a parte dessa música, dessa poesia que mais te toca? Boa pergunta. Tem uma que eu gosto muito, que as pessoas sempre comentam: rir de tudo é desespero. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Mas eu também, por outro lado, eu gosto muito do refrão que fala que ainda existe amor para recomeçar, que apesar de todas as dificuldades que você possa passar na vida, que ainda exista o amanhã, que você ainda possa sobrepujar aquela dificuldade, aquele momento difícil e tal, que essa possibilidade existe. Esse projeto, quando eu comecei a entrevistar pessoas, foi para falar sobre o caminho do meio, né? Então eu comecei trabalhando alopatia, homeopatia, medicina alternativa. Foi quando a doutora Juliane Muzak me indicou para falar... Minha querida Juliane. Querida Juliane, para todo mundo, né? Ela me indicou a falar com você, porque eu entendo que quando a gente encontra uma coisa que a gente ama, a gente está fazendo bem para nós. Sim. E quando a gente faz o bem para nós, a gente faz o bem para o outro. Sim, sim. Né? Mesmo que isso não seja uma coisa pré-concebida. Naturalmente isso acontece porque você fica mais bem resolvido, né? Quando você faz uma coisa que você gosta. E eu acho que, infelizmente, a maior parte das pessoas trabalha numa coisa que não gosta, né? Trabalha para sobreviver, trabalha para pagar as contas, né? É difícil as pessoas fazerem o que gostam. E não é todo mundo que tem coragem? Coragem ou privilégio. A coragem depende de cada situação, depende da situação, de cada pessoa. Mas eu acho que envolve muito coragem, de fato. No meu caso específico, eu larguei um emprego fixo, que eu ganhava bem, que eu tinha uma situação estável, e eu quis me arriscar para tentar fazer
o meu sonho. E aí eu pensei, pô, se não der certo, aí eu volto para minha vida convencional. E graças a Deus não precisei voltar para minha vida convencional. Agora, último desafio da nossa entrevista, você cantaria um pedacinho de uma música que você gosta muito? Ele cantou, ele tem várias músicas, depois eu vou contar pra vocês nos posts, blá blá blá. Mas agora, se ele puder fazer essa gentileza de cantar um pedacinho da música que você queira. Olha, eu não sou cantor, Mas canta bem. Eu não tenho a intenção de cantar, mas quando Por Você foi gravado, que foi em 98, já lá se vão 22 anos, eu pensei cá com os meus botões. Poxa, quando eu tiver, sei lá, 10, 15 anos de trabalho, eu vou ter um repertório e eu posso, de repente, gravar um disco, eu cantando minhas músicas. Eu cheguei a fazer aula de canto escondido, sem ninguém saber, pensando nessa possibilidade de gravar um disco e tal. Só que nesse processo todo, houve uma mudança muito grande na indústria da música, né? Que coisa do download, da pirataria e tal, o disco físico parou de vender, né? E aí eu pensei, então não gravar disco coisa nenhuma, né? Pra quê? Não, ninguém compra mais disco e tal. Mas na verdade eu tava mentindo, eu tava me Te boicotando? Eu tava me boicotando. Até que chegou pra mim um dos músicos, meus amigos, que é muito meu amigo, meu parceiro, Rodrigo Santos, ele foi do Barão Vermelho. Ele falou assim: Mauro, você é afinado, você tem ótimas músicas, por que você não grava um disco seu? Eu gostaria de produzir teu disco. E aí voltou todo aquele sonho meu e tal, e eu acabei gravando um disco em 2013, eu gravando minhas próprias músicas, um disco que não foi nem comercializado, mas não importa. E na verdade alguns grandes compositores, sem eu querer fazer qualquer comparação, mas Vinícius de Moraes gravou disco, poetaço, cantando, Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, e nenhum deles canta bem, nenhum deles é um grande cantor. É o mais afinado do planeta. Não, e aí eu me dei o direito, eu me permiti o direito de gravar um disco eu cantando as minhas próprias músicas. E uma coisa que eu tinha sonhado lá no início da carreira, que acabou se concretizando. Mas na verdade eu não tenho nenhuma intenção de fazer uma carreira como cantor e tal. Foi mesmo uma coisa que eu tinha um desejo de fazer. E às vezes até alguém me fala, pô, grava um segundo disco e tal. Não sei, vamos ver. Eu ainda tenho lenha pra queimar. Tá bom, mas a pergunta foi, você encerraria cantando uma música sua? Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Muito obrigada! Um beijo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, porque eu adorei. Obrigada. Mesmo. Foi um prazer.